Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre Xamarin Forms. Nessa aula eu quero abordar, pelo menos fazer uma introdução do assunto do SQLite utilizando o Xamarin Forms. Na nossa última aula a gente teve aquele primeiro contato com o padrão MVVM. Nessa aula eu vou continuar usando o MVVM, porém algumas coisas aqui não estão ideais ainda. A gente vai ter que fazer alguns estudos futuros para adequar algumas coisas do projeto ao padrão e melhorar algumas coisas que não estão plenamente implementadas ainda. Porém, se a gente fosse fazer tudo ao pé da letra, tudo como manda a regra, a aula ia ficar muito longa e o projeto ia ficar complexo demais para nós que estamos aprendendo agora. Então, uma das soluções é criar situações problema e entender onde o padrão de projeto se encaixa na solução desses problemas. Então, deixa eu apresentar para vocês o nosso problema aqui. Eu criei o projetinho Agenda. Qual que é a ideia do projeto Agenda? Que eu salve contatos no meu aplicativo e fecho o aplicativo, desligo o telefone e eu possa recuperar esses contatos depois. Lá no projeto do custo de viagem, a gente estava fazendo algo parecido com isso. A gente estava registrando os custos da viagem. Sai iTunes. A gente estava registrando o custo da viagem dentro de uma lista que estava salvo na memória do telefone. Então, se você na memória RAM, se você fechasse o aplicativo, você perderia aquela lista, né? A gente não conseguiria recuperar depois. Uma das soluções que a gente tem para fazer a persistência de dados no aplicativo, né, mesmo depois do telefone desligado, é o SQLite. O SQLite ele funciona, né, entre uma aspas bem grande, como se fosse um Access, porque ele implementa as coisas da SQL também, só que ele salva um arquivinho dentro do celular, no armazenamento dele, e eu vou falar um pouco sobre isso depois. E ele salva, né, a estrutura da tabela, a gente consegue fazer as queries e tudo mais. No entanto, né, ele tem as limitações dele, né, porque ele foi pensado para ser pequeno e portável, e a gente está falando de um ambiente que é multiplataforma. Então a gente está salvando para Android, para iOS, para Windows aqui. Então uma das ideias dele é que eu implemento uma vez e passa a funcionar em todos os dispositivos. Eu testei aqui só no emulador Android, devia ter testado no Windows também, ver se vai dar certo. A gente pode fazer esse teste aqui na aula. Mas deixa eu apresentar o aplicativo pronto primeiro, né? E aí eu vou explicar qual que é o esquema dele. Bom, criei aqui uma agendinha de contatos super simples. Já estou iniciando aqui ó, com um recurso que é esses menus aqui na barra de navegação, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em novo, eu estou fazendo uma navegação, estou indo para outra página. Aí ao invés de colocar um botão salvar, eu deixei aqui em cima. Eu deixei como texto, mas existe a possibilidade de alterar aqui para um ícone também, tá? E o funcionamento é tranquilo. Entrando, o telefonezinho dele. Repara que eu não coloquei nem máscaras, nem numeração. Não me preocupei em nada com a view, né, dessa vez, para não me estender muito. Coloco, ops, não, né, seria sucesso aqui, tem que alterar depois. E volto para cá. Não atualizou minha lista, mas se eu vier aqui em atualizar, Beltrano aparece na lista. Essa, inclusive, é um dos problemas que a gente tem que resolver na próxima aula, né? Que é essa lista ser atualizada aí, entre aspas, automaticamente. Então, além do menuzinho aqui na barra de navegação, também introduzi essa barra de pesquisa, que não está implementada ainda, né? A gente até pode colocar aqui, né, um termo para buscar, posso apagar esse termo e clicar em buscar. E não implementei a parte da busca ainda, mas fica um recurso da barra de search do Xamarin aqui. Bom, vou fazer o seguinte, né? Vamos olhar um pouco desse código-fonte para ver como que foi implementado. Começando pela parte que a gente já sabe, eu implementei aqui na view duas páginas, novo contato. Para implementar esses menus aqui de cima, tá? O novo e o atualizar. Deixa eu ir para a lista, né? Aí. Para implementar esses dois menus, dentro da Content Page a gente tem uma propriedade chamada Toolbar Items, e aí eu declaro os meus itens dentro, né? Então, toolbar item, texto novo, um command que eu estou
trabalhando com MVVM, né, que vai tratar uma propriedade lá, ir para novo contato, que a gente vai ver como que foi implementado. A ordem primary aqui é para ele ficar aparecendo direto aqui, porque pode ocorrer de eu ter vários toolbar items, né? E ele vai criar aquele menuzinho de 3 pontinhos. Aí eu vou clicar aqui, eu vou ver uma lista. O primary indica qual que eu quero mostrar de cara para o usuário sempre. Então, como eu só tenho dois, coloquei os dois como primary, né? Novo e atualizar. Seguindo aqui abaixo, né? Na Content Page, eu criei o Stack Layout. Dentro do Stack Layout eu declarei outro com Orientation Horizontal para colocar a Search Bar e o menuzinho do buscar. O buscar também tem um command, comportamento buscar contato, a gente vai olhar daqui a pouco. Aonde está aparecendo a minha lista de contatos é um elemento novo, chamado Collection View. A gente não trabalhou com ele ainda. Lá no custo viagem, a gente trabalhou com List View. O Collection View ele tem basicamente todos os recursos da List View, só que ele é bem melhorado. Né? Ele é bem melhorado mesmo, dá para a gente fazer várias coisas com ele. Eu implementei ele de uma maneira que ele ficasse parecido com a List View. Mas, por exemplo, ele tem uma funcionalidade que é o Empty View, que a gente trabalha aqui, que ele tem um tratamento quando a lista está vazia. Então eu consigo mostrar isso. Lá no List View a gente tinha que implementar isso na mão, era mais trabalhoso, né? Mas ele trabalha com o mesmo esquema do item template, então tem o data template e tudo mais. Também estou passando os itens dele por binding, né? Como a gente fez lá no custo viagem. Essa parte aqui é igual, então lista contatos vai ser uma lista do tipo contato, que é o nosso model, e aí eu estou acessando o nome e telefone aqui para mostrar, tá? Bom, fora isso, a parte da lista é essa, né? Nada de novo. Aqui no novo contato, o que eu tenho? Também tenho uma toolbar items, que aí eu só tenho um botão, salvar. Também está com command para tratar o comportamento. E nada de novo aqui, né? Coloquei os bindings para fazer a amarração do MVVM, né, para a gente poder recuperar esses dados depois, igual a gente estudou na primeira aula sobre MVVM. Keyboard numérico para o telefone e por e-mail, keyboard e-mail, né? Só isso. Vamos dar uma olhada agora nos View Model. Então, olha só, do listar. Até vou tirar aqui. Do listar é o seguinte, ó. Aqui no listar eu tenho declarado, né, o iNotify Property Change, embora eu não utilizei ele nessa aula ainda. Declarei o parâmetro busca. O parâmetro busca ele se refere ao nosso search bar, né, quando a gente for fazer aquela busca. E eu também tenho a lista de contatos, que ao invés de ser uma lista, é uma Observable Collection, que a gente vai estudar ela melhor na próxima aula, que tem algumas coisinhas a comentar sobre ela. Ela tem algumas coisinhas bem interessantes, que é uma espécie de notificação automática para view, então ela é interessante. A gente vai mexer com ela daqui a pouco. O meu comportamento aqui, né, do meu iCommand, ir para novo contato, é a implementação aqui do botãozinho novo. O que ele está fazendo aqui, né? Então ele está dando um novo comando e eu tenho que declarar ele como async aqui, porque eu tenho métodos dentro dele que são await. Dentro do laço try-catch, eu estou chamando um método await, que na verdade ele está indo lá dentro da main page do aplicativo corrente. Tem uma propriedade, uma classe, né, do navigation. Na verdade é uma interface, né? E eu estou chamando esse métodozinho push async, que eu estou navegando para outra página. Já já a gente vai olhar lá o nosso app.xaml.cs. Caso dê alguma coisa, eu estou invocando, né, lá da main page do current o display alert para mostrar qual foi a exceção. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso app.xaml.cs. Esquece as coisas da SQLite, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui no construtor, né, de todo o aplicativo, do main page, esse main page aqui, ó, essa propriedade, tá? Essa daqui, que eu estou com o mouse em cima e que está selecionado. É essa daqui, ó, que aparece aqui. Então, dentro dela contém o métodozinho display alert. Só para confundir, só para não confundir
com aquele main.page.xaml que aparece quando a gente cria algum projeto. Então, main.page ela é uma propriedade da nossa classe app aqui. Aí o que acontece? A main.page vai receber o quê? Uma nova navigation page, um objeto navigation page que vai começar com a lista de contatos. Em outras palavras, estou definindo que a tela inicial do meu aplicativo é a lista de contatos. Então, ele já vai navegar direto para a lista de contatos. E é muito importante a gente colocar aqui o Navigation Page, porque ele é responsável por mostrar a barra de navegação e para a gente poder trocar de tela quando for necessário. Então, é primordial que a gente sempre instancie o Navigation Page no nosso app quando ele for utilizar mais de uma página. Bom, esse comando aqui, ele é tranquilinho, né? É só para a gente navegar de página. Eu também tenho aqui o comando de atualizar a lista, mas eu vou falar dele daqui a pouco, que a gente vai falar sobre o SQLite. Eu vou apresentar ele para vocês aqui. Bom, funciona assim. O SQLite, aquele SGBD, né, entre aspas, bem resumido, que a gente utiliza dentro do aplicativo do Xamarin. Para a gente poder utilizar ele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a referência dele aqui no pacote Nugget. Então, como que eu fiz? Botãozinho direito. Tem que parar aqui, né? Tá bom. Você vem aqui, pacotes, botãozinho direito, gerenciar pacotes Nugget. É a hora que você for instalar no seu projeto, né? Você vai aqui em procurar e você vai colocar lá SQLite-net-PCL. É um pacote extremamente usado, né? E é um pacote que o autor já é o pessoal do SQLite mesmo, aparentemente, né? Então já está projetado para trabalhar com o Xamarin. E aí, o que a gente faz com ele? Sempre que a gente for utilizar o nosso SQLite, uma das alternativas é a gente criar um novo diretório, como você deve ter reparado aqui, chamado Helpers. O que eu coloquei dentro do Helpers? Eu coloquei uma classe, né, que eu criei, chamada SQLite Database Helper, que ela faz algumas operações para mim que são um pouquinho mais corriqueiras. Então, vamos olhar por partes aqui. Ó. Esse método aqui, ó, SQLite Database Helper, é o construtor da minha classe. O que esse método está fazendo? Ele está recebendo como um parâmetro uma string chamada dbpath. O que essa dbpath faz? Quando a gente inicia o aplicativo ele vai tentar se conectar ao nosso arquivo que está salvo no telefone. E aonde que isso está explicado? Está explicado aqui, ó. Declarei a minha propriedadezinha aqui, ó, database, ela é estática, então ela sempre vai retornar a mesma. E aí a implementação da propriedade está aqui. Então, sempre que eu for acessar, tá vendo o get aqui? Sempre que eu for acessar a propriedade database, ele vai entrar aqui dentro do get e ele vai verificar se database é nulo. O que significa se é nulo? Se ele nunca executou essa linha de código que eu selecionei, ele vai ser nulo. Então, na primeira vez, ele vai ser nulo. Então, ele vai entrar aqui dentro e vai executar. E aí, o que ele está fazendo? Ele está chamando a minha classe helper, SQLite Database Helper, e ela pedia um caminho da onde que esse arquivo vai ficar. Aí eu tenho todo um esquema aqui dos Xamarin, do .NET, para facilitar a parte da conversação entre as plataformas. Então vamos começar de dentro. Eu estou definindo aqui qual que vai ser o nome do arquivo do meu banco de dados. Então vai ser prof.thiagoagenda.db3. Isso aqui vai ser o nome do meu arquivo. E aí eu tenho aqui uma outra instrução, essa daqui, que é uma parte bem interessante que, como a gente está trabalhando com multiplataforma, então iOS, Windows, Android, eu não tenho um padrão de onde que os arquivos do aplicativo vão ficar. Então, o que são os arquivos do aplicativo? A parte executável do aplicativo e arquivos de banco de dados, por exemplo. Então, eu preciso usar esse recurso para eu identificar
né, de qual dispositivo que eu vou salvar os dados do aplicativo, Application Data. E aí eu uso um outro esquema da .NET, que é a Path Combine, porque isso vai variar de plataforma para plataforma. Então, utilizando esse recurso aqui que eu deixo selecionado, eu deixo automatizado, independentemente da plataforma que eu estiver utilizando, que o aplicativo for compilado, iOS, Android, Windows, para sempre salvar nos dados do aplicativo um arquivinho chamado db3, né, um arquivinho professor Thiago Agenda.db3, que vai conter a minha agenda de contatos. Tá? Então, tudo que eu salvar utilizando a interface do meu aplicativo, que não está executando agora, vai ficar salvo dentro desse arquivo. E aí, o que mais que eu vou fazer? Dentro da minha classe SQLite Database Helper, eu vou utilizar alguns métodos para, primeiro método, pegar todos os meus contatos. Então ele está aqui, ó, get all contatos async. E ele vai retornar o quê? Vai retornar uma lista de model contato. Daqui a pouco a gente olha o model. E por que ele começa como task? Porque ele vai ler o arquivo. Então, quando eu dou atualizar, existe uma diferença de tempo de execução do arquivo e fazer a leitura da memória do celular. Então eu coloco como task, porque ela pode ficar executando enquanto eu estou mexendo no aplicativo, por exemplo. O que ele vai me retornar? Ele vai retornar uma chamada nessa propriedade DB, que essa propriedade DB ela vai conter o quê? Ela vai conter a minha conexão, entre aspas, lá com o meu aplicativo, com o meu SQLite. Que aqui dentro, né, quando eu acabei de chamar a classe SQLite Database Helper, né, ele verifica, faz todas aquelas verificações do que falta acessar, e ele também cria a minha tabela baseada no model. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas a minha propriedade underline DB, ela contém, né, essa conexão com o SQLite. Uma conexão entre aspas, que não é bem uma conexão, é mais uma leitura de arquivo. Então, vai ler a minha tabela do modelo contato, né, e vai transformar todos os dados dessa tabela numa lista. Então, ele retorna aqui como lista. E a outra coisa que a gente tem aqui é o salvar o contato, né? Salvar o contato seria um insert na minha tabela. Então, eu chamo a minha DB, que entre aspas é a minha conexão, e mando dar um insert do meu contato. Repara que ele é inteligente ao ponto de saber qual tabela que é por causa de qual model que eu estou mandando fazer o insert. Então, eu não preciso fazer vários inserts específicos para uma tabela. Como eu estou passando um model específico aqui, ó, que é o meu model contato, ele já vai fazer o insert automático. Para ficar um pouco mais clara essa explicação, eu vou mostrar aqui como que está funcionando o nosso model. Temos aqui a declaração do nosso model de contato. Tem algumas coisas diferentes do que a gente já fez, por exemplo, lá no custo viagem, que a gente declarava a descrição do pedágio, valor, tudo mais, as propriedades get-set. Até aí, tudo bem, tudo normal. Uma outra coisa que mudou, né, aqui foram essas annotations. Se você reparar, eu dei um using aqui do SQLite, porque o SQLite está usando o meu model como base para criar a tabela dentro do arquivinho do banco de dados. Então eu preciso apontar para ele quem que vai ser a chave primária da minha tabela. E ela é do tipo autoincremente também. Então ele vai adicionar 1, aí vai aparecer com o ID 1 e por aí vai. Inclusive se a gente editar lá na nossa view de lista, a gente vai conseguir ter acesso a essa lista com ID. Antes de executar, a gente faz essa edição. Então, qual que é o resumo da ópera? O SQLite ele salva um arquivinho nos dados do aplicativo dentro da instalação do app no telefone. Para criar a tabela, eu preciso de um model que vai especificar quais vão ser os campos que vão receber os dados. O ideal é sempre eu criar uma classe que vai fazer esse auxílio, essa interface com o SQLite para mim. Eu faço a implementação do método para fazer o insert com base no model, que esse model já vai estar abastecido com dados, e também faço o método para pegar todos os dados da minha tabela.
também baseado no model. Ok? Bom, feito isso aqui, o que mais que eu tenho que considerar? Lá no nosso command, né? Então vamos olhar aqui no nosso novo contato, né? O método salvar novo contato. Então, método salvar novo contato, também aqui declarei como async, né? Dentro do laço try-catch, que você já está acostumado, eu chamei, né? Lá da minha classe app a propriedade database. E eu não dei o new aqui, eu não dei o new porque, como a gente viu, é uma propriedade estática. E aqui dentro da database, né, o que ela contém? Qual classe que ela contém? Olhando aqui de novo, na verdade é a minha classe SQLite Database Helper, né? Ela está dentro da propriedade aqui database. Como que ela chegou aqui dentro? Quando a gente fez aquela verificação se o meu banco de dados já tinha se distanciado. Então ele jogou aqui para dentro, tá vendo? Então eu tenho um objeto no padrão singleton aqui, ou singleton, bom, depende do sotaque. Enfim, eu consigo acessar esse método que está dentro da minha classe SQLite Database Helper, né? E aí ele pede aquele model contato. Então aqui dentro eu já estou construindo o model que eu quero salvar. Por que ele está desse jeito aqui, né? Essa propriedade nome está dentro do meu model contato. E essa propriedade nome, ela está aqui no meu viewModel. Por que ela está assim? Porque eu fiz a amarração entre o viewModel e a view para pegar os dados que o usuário digitou. Fiz isso para todos e beleza, né? Aqui ele já salva. Aqui embaixo eu dou o display alert ok. Então deixa eu até mudar aqui, né? Beleza. Contato salvo. E aqui eu dou um pop async. O pop async a gente acho que viu muito pouco, né? O pop async é o voltar da navigation, né? Então ao invés de eu navegar novamente para a classe, eu só dou de eu navegar novamente para a lista, eu só dou um voltar, porque a única maneira de eu chegar na novo contato é a partir da lista. Então, salvei aqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso view da lista. Lista de contatos. Tá aqui, né? Então eu tenho o nome, font size medium. Bom, o jeito mais rápido e mais fácil da gente fazer isso é colocar aqui o ID, né? Claro que não vai ficar muito bom, né? Vai ficar 3 informações empilhadas, mas depois a gente consegue mudar. Vamos executar para a gente ver o nosso app funcionando. Inclusive agora vai ser uma oportunidade da gente ver as informações que estavam salvas anteriormente, né? A gente até faz um exercício aqui para criar, né, um novo banco de dados e começar do zero. Ok, tá aqui, né? Como a gente recompilou o aplicativo ele é desinstalado do telefone e ele é instalado novamente. Então, por isso que o meu banquinho de dados ele veio zerado, porque ele apagou a pasta do aplicativo do meu telefone, do meu emulador. E esse é um dos poréns do SQLite, né? Uma das aplicações mais práticas que a gente vai encontrar para ele é fazer cache de algum serviço da web. Então, eu uso o meu aplicativo para fazer um serviço, né, para acessar um serviço, igual a gente fez naquele app da previsão do tempo, e eu posso deixar essas informações salvas aqui para consultar quando a minha conexão de internet não estiver viável. Mas todo o armazenamento que a gente faz na SQLite ele é muito volátil e até mesmo inseguro às vezes, né? Ele não implementa nenhuma criptografia como o Helm, por exemplo, mas aí são soluções que já não são gratuitas. Bom, vamos lá fazer o seguinte então, né? Vamos cadastrar um novo aqui. Então, naveguei, aluno, aqui, e-mail, aluno, salvar. Beleza, salvo, né? Não atualizou, que a gente vai ter que mexer nisso na próxima aula, a gente vai falar mais sobre Observable Collection. A gente vai chamar aqui o nosso atualizar, a gente não falou dele, né? Tá bom que já aproveita deixa. Chamei o atualizar e
veio aqui. Curioso, por que ele veio os outros dados anteriormente? Então ele não fez o que eu falei, ele não desinstalou o aplicativo. Bom, enfim, ó, é verdade, né? Porque na verdade a gente só alterou, ele só fez aquela alteração incremental. Não foi uma alteração partindo do zero. Mas tá aqui a nossa ID, que foi incrementada automaticamente. Até aí tudo bem, né? Sem nenhum problema. Então a gente já teve um experimento aqui do nosso banco de dados. O que falta implementar aqui na nossa agenda MVVM? Falta a gente implementar outras funcionalidades do CRUD, né? Que é alterar os dados de um contato e também remover, né? Se for o caso. E a gente vai utilizar também os menus de contexto, igual a gente tinha visto anteriormente também. Bom, para não alongar muito, eu vou dar só uma espiada aqui no comando de atualizar, para a gente fechar essa parte da aula, depois a gente vai refinar esse projeto. Então, minha view model na lista, comando de atualizar a lista, né? Então, o que ele está fazendo? Aqui uma coisa importante que a gente tem que observar. Eu já declarei a minha lista de contatos como uma observable collection, para a gente fazer aquela atualização da view, quando notify property change, ela faz automático. Então, tem uma longa conversa sobre isso. Mas aqui no atualizar lista, quando a gente estava chamando aquele método get ao contatos, né? O que a gente tem o retorno dele? É uma list. Então, o que eu fiz? Eu criei uma list temporária aqui, por isso que eu chamei ela de TMP, para receber todas as informações do banco. Aí, para atualizar a minha Observable Collection, primeiro eu limpo ela para garantir, né, que eu estou prevendo aqui na nossa implementação temporária que o usuário pode clicar várias vezes aqui em atualizar. Então, antes de copiar os dados da list para a Observable Collection, eu limpo a Observable Collection. Então, limpei ela, clear. Aqui eu estou usando um métodozinho da link para abastecer toda a minha Observable Collection, né, usando a expressão lambda aqui. Então, minha TMP é list, ela tem esse método for each, que é a mesma coisa do looping da estrutura de repetição for each, que para cada elemento x vai executar o lista contatos.add adicionando o elemento x, né? Eu coloquei elemento x, mas poderia ser elemento i, elemento a, elemento j, enfim, a letra não importa. Bom, feito isso, ele abastece a minha lista, né? E aí ela fica disponível aqui para a gente, entre aspas aí, né? Automaticamente. A gente vai bater um papinho sobre ela na próxima aula. Bom, nesse primeiro contato com a SQLite, a primeira coisa que você vai observar é a seguinte: não necessariamente eu precisava trabalhar com MVVM. Se você implementou aqui a SQLite Database Helper e você implementou a parte do model, já dá para trabalhar naquele formato que a gente tinha visto, né? Porque aí basta você descrever o model, descrever quem que vai ser a chave primária, obviamente esse campo aqui, essa propriedade do model, você vai deixar só para o banco de dados, por exemplo, e aí você passa a interagir com o banco de dados utilizando a tua classezinha sem problema. Existem outras coisas para a gente ver sobre o SQLite, mas aqui já é um bom começo. O que a gente pode esperar para as próximas aulas é a implementação do buscar e o restante aqui do CRUD, que aí fica bem legalzinho, bem redondinho, e a gente já consegue fazer todas as operações com o banco. Nessa aula era isso, espero que você tenha entendido. Eu compreendo que esse é um tema bem complexo, ele é bem chato para entender na primeira vez, né? É necessário ler um pouco sobre o tema, tentar implementar, refletir como é que ele funciona. E a dica para você que for implementar esse projeto é deixar a parte do SQLite por último. Se você for implementar usando o padrão MVVM, vá fazendo o MVVM, essa parte de navegar entre as páginas e tudo mais. Quando isso estiver redondo, aí você parte para implementações que são um pouco mais complexas usando o SQLite, por exemplo. Tá? Bom, só uma dica, né? Um problema que eu tive na hora que eu fui implementar é esse daqui, ó. Se você errar o nome aqui da propriedade, ela simplesmente não vai aparecer. Ou o Xamarin vai acusar um erro, por exemplo, na lista contatos.xamarin na linha 0. Então, confira bem os bindings para ver se você não está cometendo esse erro, que é um erro bem chato, acho que até vai merecer eu
comentar um pouquinho sobre ele na nossa próxima aula, porque acho que muita gente vai cair nesse erro que eu cometi também. Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.